Neste vídeo, eu quero te mostrar 6 mitos ou 6 mentiras sobre a raiva humana no adulto. Primeiro eu vou falar da raiva no sentido emocional, depois no sentido cerebral, neurológico e depois na espiritualidade. A raiva é uma das emoções humanas mais antigas e mal compreendidas que já existiu. Ela não nasce como um defeito moral, mas como uma resposta emocional legítima diante de uma frustração, de uma ameaça, de uma injustiça ou mesmo da dor. Do ponto de vista emocional, a raiva surge quando algo importante para nós é bloqueado, violado ou ignorado. Ela funciona como um sinal interno de alerta, indicando que um limite foi ultrapassado ou que uma necessidade não foi atendida. O problema não está em sentir raiva, mas na capacidade de reconhecê-la, nomeá-la e direcioná-la de forma saudável. Quando não compreendida, a raiva tende a se transformar em agressividade, ressentimento ou silêncio, mas aquele silêncio que é um silêncio destrutivo. Do ponto de vista neurológico, a raiva está diretamente ligada ao funcionamento do cérebro emocional. O sistema límbico, especialmente a amígdala cerebral, reage rapidamente a situações percebidas como ameaça. Essa reação é automática e antecede o pensamento racional. O córtex pré-frontal, responsável pelo autocontrole, reflexão e tomada de decisões, precisa de tempo e de maturidade para poder interferir. Por isso, em momentos de raiva intensa, o corpo entra em estado de alerta, aumentando a frequência cardíaca, a tensão muscular, a liberação de hormônios do estresse. Quando a pessoa não aprende a regular esse processo, a raiva assume o controle. Já quando a maturidade emocional, o cérebro aprende a sentir sem agir impulsivamente, transformando a raiva em uma informação e não em uma destruição. Agora vamos caminhar para a área da espiritualidade, para a área mais bíblica. A raiva não é apresentada nas Escrituras como um sentimento proibido, mas como uma emoção que precisa ser submetida à sabedoria e ao amor. A Bíblia reconhece que o ser humano se ira, mas alerta para o perigo de permitir que ela se transforme em ódio ou em vingança. A espiritualidade madura não nega as emoções, mas as educa. O Espírito Santo que em nós habita não se afasta no momento da raiva. Ao contrário, ele atua como consciência, trazendo convicção, direção e transformação interior. A repressão emocional endurece o coração, enquanto que a espiritualidade saudável conduz a uma verdade, ao arrependimento e à restauração. Quando a raiva é acolhida com consciência emocional, regulada neurologicamente e iluminada espiritualmente, ela deixa de ser um risco e passa a ser um instrumento. E esse instrumento é um instrumento de crescimento. Ela revela feridas, denuncia injustiça e aponta para mudanças necessárias. Mas quando é ignorada ou reprimida, ela adoece o corpo, ela confunde a mente e distancia os relacionamentos. Compreendida e bem direcionada, a raiva se torna parte de um processo de amadurecimento humano e também espiritual, conduzindo o indivíduo a uma vida mais íntegra, responsável e pacífica. Então vou mostrar para vocês 6 mitos ou 6 mentiras que se diz sobre a raiva no adulto. O mito número 1 é: não se deve sentir raiva, porque o texto bíblico diz: irai-vos, mas não pequeis. Mas como foi demonstrado, a raiva ela é um sentimento humano
a questão não está no sentir raiva. Todos nós temos o direito ou sentimos raiva em uma ou outra ocasião. Mas a questão é o que fazemos com esta raiva? De que modo a canalizemos para algo que não seja prejudicial ao outro ou prejudicial a si mesmo? O mito número 2 é que pessoas boas e bondosas não podem sentir raiva. O exemplo de Jesus é claro. Quando Jesus chega ao templo, que ele percebe que as pessoas ali estão vendendo bois, animais e também trocando moedas no pátio do templo, Jesus fica irado. Ele faz um azorrague, um chicote de corda e derruba as mesas. E também espanta os animais que estão ali. Mas nós não vemos Jesus agredir nenhuma pessoa. Então, a bondade nesse caso é domínio próprio, é controle. E esse controle é dado também como um fruto do Espírito, como está escrito lá em Gálatas capítulo 5. O terceiro mito é: se sentirmos raiva, vamos perder o controle. O que faz perder o controle não é a raiva, mas a imaturidade emocional. Quando nós não trabalhamos as nossas emoções, quando nós não trabalhamos a nossa questão, essa ligação entre o emocional e o racional, esta que é a questão, mas não o sentir raiva. Como foi dito, o sentir raiva é normal, mas a imaturidade vai provocar danos para si mesmo ou para outra pessoa. O quarto mito é: já que sinto raiva, não posso amar a pessoa ao mesmo tempo. Este é um mito, porque o próprio Deus, não obstante ter ira, ficar irado com os atos humanos, ele ama as pessoas humanas. Quando um pai ele fica nervoso com o filho, não quer dizer que ele odeia o filho. Na verdade, ele ama o filho. Ele odeia ou tem raiva daquela atitude que o filho está tomando naquele momento. Mas o amor, ele persevera, ele continua. Enquanto a raiva ela é pontual, o amor ele é contínuo. O outro mito é que a raiva é um pensamento pecaminoso. Na verdade, a raiva é um pensamento ou um sentimento normal, mas a questão é se vingar, é quebrar, é bater, é executar. Eu atendi um jovem e ele tinha muitas questões emocionais. E um dia eu perguntei para ele se ele foi castigado pelo pai ou pela mãe. E ele entendeu muito bem que eu falava de disciplina excessiva. E ele disse que quando ele era pequeno, e a partir daquele dia tudo mudou emocionalmente na vida dele, a mãe dele bateu nele e ela estava com tanta raiva que ela suspendeu ele na parede e continuou batendo. Aí eu fiz uma pergunta para ele: olha, você olhando nos olhos da sua mãe, você viu o quê? Ele disse para mim: eu vi muita raiva, muito ódio. É este tipo de situação que leva a pessoa a um desequilíbrio ou mostrou realmente uma imaturidade emocional. Nesse caso, eu trabalhei com um garoto, depois com a mãe, e eles se acertaram e estão muito bem hoje. O último mito é: só posso sentir raiva quando os meus sentimentos justificam. Não. A raiva é emocional. Ela precisa ser absorvida, ela precisa ser equilibrada pelo sistema racional. Então, todos nós, muitas vezes, não compreendemos por que estamos com raiva. Simplesmente a sentimos. Mas quando nós acolhemos a raiva, pensamos nela e até pode ser algo que você diz para o seu coração: o que está acontecendo comigo? Por que eu estou com raiva? Será que isto é normal para mim?
E aí você consegue analisar se o seu coração ele está querendo te levar para algo destrutivo ou para algo realmente justificável. Porque uma pessoa pode sentir raiva independente das situações. Eu posso estar no trânsito, uma pessoa me fechar e eu sentir raiva. Não significa que eu vou sair do carro e vou lá pegar outra pessoa. Significa que, com maturidade emocional, eu posso segurar o volante e esperar um pouco o que eu posso fazer nessa situação para que não haja dano para mim nem para esta pessoa. Se você gosta de conteúdos como esse, que une a espiritualidade com a neurociência, com a psicologia profunda e também a parte física humana, você se inscreve no canal para receber conteúdos semelhantes a esse.